Nos acompanha aí do outro lado da telinha e sempre com muito carinho. E a gente já começa a ver mais falando sobre um assunto que interessa cada vez mais nós mulheres. Ontem era o dia da gestante, né? A gente viu várias fotinhos nas redes sociais das mamães barrigudinhas, né? E a gravidez depois dos 30 anos, como será que fica? Você está nessa situação? Está pensando em engravidar e tem dúvidas porque já passou um pouco daquela idade que é mais comum as pessoas terem filhos? Já uma ginecologista vai tirar dúvidas sobre questões, por isso que eu te digo, já manda sua pergunta lá para o nosso WhatsApp. São assuntos, né, que envolvem a gravidez depois dos 30 anos. Mas antes da gente bater um papo com a médica ginecologista, nós vamos conhecer a história da publicitária Cristiane Badin. Cristiane foi mãe com 38 anos de idade, quase 39. Foi uma opção que ela tomou e que cada vez mais está ganhando espaço entre as mulheres, que querem primeiro dar espaço para a profissão, querem deixar a vida estabilizada e depois pensar em formar uma família. Vamos ver essa história. Hoje o pequeno Matheus está com 5 anos de idade. Uma criança linda e que nasceu de uma gestação sem complicações. A relação com a mãe é aproveitada a cada instante, a cada fase. Até porque tudo foi muito planejado, esperado e chegou na hora certa. Matheus nasceu quando Cristiane tinha 38 anos de idade. Ele veio depois que a carreira dela já estava estruturada, que a situação financeira estava bem e o emocional estava preparado. E a idade eu acho que só favoreceu, né? Hoje o Matheus com 5 anos, eu vejo como é importante a gente ter paciência para sentar, para ouvir, sabe? Porque a gente ensina para eles verdadeiros valores, né? E tu percebe esses valores. Então, o cuidado que ele me olha e diz: mãe, você está com muita pressa, né? Porque a gente está pressando ele. Não, realmente, filho, vamos mais devagar, vamos conversar, respeita o tempo deles também. E eu acho que se eu tivesse mais nova, com os objetivos que eu tinha mais nova, eu ia botar esse menino numa loucura, sabe? Meu Deus, e primeiro que não ia ser eu que ia cuidar tanto. Cristiane conta que se tivesse sido mãe antes, talvez não teria a maturidade que tem hoje, nem o tempo que tem para se dedicar ao Matheus. O relacionamento sério veio mais tarde e antes mesmo de oficializar a união com o pai do Matheus, ela já ficou grávida e casou grávida. E disse que tudo foi muito rápido depois que decidiu formar uma família, o que comprova que a saúde dela também estava ok, mesmo já tendo sido mãe perto dos 40 anos. Disposição não falta, diz ela. Minha gravidez foi ótima, maravilhosa. Aumentei 9 quilos só, tá? Então, assim, não foi excessivo. Eu nunca fui uma mulher magra, né? Mas foram só os 9 da criança, foi bem tranquilo. Minha saúde sempre foi boa e não tive nunca nada, nenhum problema. Eu acho que a questão justamente de ter ele é que eu não posso envelhecer, entendeu? Tenho que me manter jovem por um bom tempo para acompanhar o Matheus, né? Matheus vai ser filho único, a mãe já decidiu. Ela quer continuar tendo tempo para ele, mas para ela também, que já retomou a carreira e reorganizou a vida para ambos. Agora é só aproveitar o que a maternidade tem de melhor, com maturidade e com bastante experiência de vida. Tantas oportunidades que surgem, né, quando tu é mais novo. E hoje, por exemplo, para mim tá bem mais tranquilo, sabe? E tem oportunidade, sim, mas o Matheus já pode ir comigo. Sim. Numa coisa maior, claro. O Matheus já pode me acompanhar e vai entender, né? E a gente sonha bastante, a gente vai traçar um mundo ainda, nós dois. Ah, que linda essa história, emocionante, né? Obrigada, Cris, por nos atender, por abrir a sua história, mostrar o pequeno Matheus, né? Muito sucesso, muita felicidade, realmente uma atitude muito bacana e que seguramente vai traçar destinos aí muito lindos entre mãe e filho, né, Cris? Obrigada e linda a sua história. E é verdade, né? Ser mãe depois de uma certa idade tem suas vantagens, a mulher está madura, está bem preparada emocionalmente, né? Pelo menos é o que se espera. Financeiramente, a vida já está mais para frente, carreira, ou seja,
Tem desafios, né? Mas as mulheres acabam olhando com outros olhos. Pelo menos é isso que as mulheres dizem, estas que têm filhos depois, né? Quem tem filhos mais nova também tem suas vantagens, a gente sempre escuta, é mãe jovem, depois está jovem junto com o filho, ou seja, tudo tem o seu lado positivo. E a cada ano cresce o número de mulheres que deixam para engravidar depois dos 30 anos. Mas você já parou para pensar quais são as consequências para o corpo da mulher? Será que tem realmente algum risco para essas mães? E para o bebê, será que as chances de nascer com algum problema são maiores? Para responder essas e outras dúvidas, hoje nós recebemos aqui no estúdio a médica ginecologista, doutora Mariana Eng. Boa tarde, doutora Mariana. Boa tarde. Obrigada por estar conosco. Muito obrigada, que agradeço. Existe mais riscos para a mulher que pretende se organizar primeiro, terminar a faculdade, fazer uma pós, um mestrado, ou seja o que for, organizar a vida e ter filho mais tarde, ou às vezes acaba só encontrando aquele companheiro que ela esperava para formar uma família depois. Tem problema para essa mulher? Então, não é que seja um problema, mas nós mulheres já nascemos com uma memória nos ovários. Os nossos ovários, eles, quando a menina nasce, já tem a quantidade de óvulos para o resto da vida ali. Uhum. E aí, a partir do momento que começa a menstruar, aqueles óvulos estão sendo liberados mês após mês. Então, com isso, se uma mulher tem 40 anos, os óvulos têm 40 anos. E com isso aumenta um pouco a chance de alterações em cromossomos, síndromes, né? Sim. Nessa criança que vai nascer. Uhum. Além disso, a mulher, após os 35 anos, sabe-se que aumenta bastante assim, o risco de hipertensão, diabetes gestacional. Com isso, poderia levar a uma prematuridade, abortamento. Mas tudo isso são fatores de riscos, não é determinado que vai acontecer isso, né? Então, a partir dos 35 anos que começaria a mudar alguma coisa, isso, não é dos 30 não. Na literatura se considera acima dos 35 anos como um fator de risco. Entendi. Ela já entra como uma gestante de alto risco. Mas, por exemplo, doutora, se uma mulher lá com 40 anos, vamos com 40 anos, entra no seu consultório e diz, ainda sou fértil e quero ter um filho, o que a doutora diria? Eu digo que ela deve ter mesmo, que a maternidade é linda, maravilhosa e ela deve investir nesse futuro. Mas precisa ter um acompanhamento um pouco mais detalhado, né? É importante que essa paciente ela seja avaliada antes mesmo de engravidar, que ela faça uma rotina de um check-up e possa ser detectado algum fator de risco a mais que ela possa ter. Porque uma mulher saudável, que não toma medicamentos, que nunca teve nenhum problema de saúde e está lá com seus 40 anos e queira engravidar, muito provavelmente ela vai ter uma gestação totalmente saudável. Existe até um sistema de congelamento de óvulos, que a gente já falou, inclusive, aqui no Ver Mais, né? Isso. Que às vezes a mulher vai parar de ovular antes e ela quer guardar para no futuro ela poder ter esse filho. Cada vez mais a medicina tem avançado nessa área de reprodução humana e hoje em dia é possível o congelamento dos óvulos. Vamos supor, é uma paciente que ela está lá com seus 30 anos e terminou a sua faculdade, está fazendo uma pós-graduação, um mestrado, enfim, quer investir na sua carreira, ainda não casou e sabe que ela vai conseguir terminar seu investimento na carreira lá pelos 35 ou mais. Ela poderia estar procurando uma clínica de fertilização, congelando seus óvulos e quando ela encontrasse o seu parceiro ou quando ela se sentisse apta a engravidar, poderia estar utilizando aqueles óvulos congelados. Também os casais que já são casados, né? Mas ainda querem investir em outras coisas na vida, querem viajar, enfim, tem outros compromissos, né? E não querem naquele momento engravidar, poderiam fazer a fecundação e congelar embriões. Olha, e aí ele fica ali com aquela idade que eu congelei, ele não vai amadurecendo junto comigo. Fica ali. Muito bom. E eu vi que não é nem tão caro, tá? Eu já andei pesquisando, não. Às vezes a pessoa pensa, mas congelar óvulos é uma coisa carérrima, e não é. E é um procedimento relativamente simples. Doutora, eu já tenho uma outra perguntinha, mas primeiro eu quero convidar quem está em casa acompanhando a nossa entrevista para participar com a gente e assistir também pelo Facebook. Olha aí, nós estamos ao vivo pelo Facebook e temos participações já na nossa página. O pessoal ali está mandando perguntas, então assiste lá, compartilha. E a telespectadora Carla Constantino disse ali no Facebook o seguinte, nos escreveu falando que ela foi mãe aos 40 anos, tive uma gravidez muito tranquila e um parto normal também bem tranquilo. A idade realmente não influenciou. Há seus ônus e há seus bônus. Olha a foto da Carla ali com o filho na tela, a Heloísa.
Hoje a Heloísa está com 8 meses e é uma descoberta a cada dia para ela e principalmente para nós pais. Mas o amor incondicional não tem comparação. Hoje posso dizer que apesar de deixar minha vida profissional de lado por um tempo, valeu a pena cada momento com ela. Afinal, eu esperei tanto e agora preciso tirar o atraso. Não há idade para ser mãe. Adorei o tema de hoje, pois no meu caso fui muito questionada se ainda estaria preparada. Tem isso, né, doutora? Tem o preconceito também, né? Tá lá com seus 25 anos, às vezes a mulher já está casada já há algum tempo. Ah, mas não vai ter o bebê, né? Não que ter jovem não tenha, tem suas vantagens, mas existe uma pressão social também para isso, né? Sim, e a maturidade, né? Com certeza, quando se é mãe com 40, se tem uma outra visão da vida, né? Sim. E então, assim, consegue elevar a gestação, às vezes, de uma forma muito mais natural, muito mais agradável, né? Do que, às vezes, uma moça que talvez ainda tenha todo aquele medo, né? Da vivência. Sim. E, inclusive, para o parto também. A gente vê muitas pacientes, assim, com idade acima dos 35, tendo parto natural e, às vezes, com muito melhor, muito mais desenvoltura, né? Do que uma paciente, às vezes, de 20. Doutora, a minha pergunta é essa. Para quem já tem filhos, já teve lá com seus 20 e poucos anos, até 30 anos um filho, e vai ter depois, lá perto dos 40, muda alguma coisa ou é igual se tivesse tendo o primeiro? Com relação à idade, é praticamente igual do que se tivesse o primeiro. Porém, se a paciente já teve um filho, a gente sabe que é uma paciente que responde bem à gestação, que não teve seu filho prematuro, né, que não teve diabetes, hipertensão durante a outra gestação. Então, tudo isso já nos deixa um pouco mais tranquilos, né? Porque sabe que é um corpo que evolui já bem fez com a um gestação, teste. já fez um teste. Vamos ver a participação no WhatsApp agora dos nossos telespectadores. Vamos ver ali. A Cristiane da Veiga, linda reportagem sobre gestação tardia. Tive o Felipe com 36 anos, tive 3 abortos antes e hoje ele está com 3 anos e 7 meses. Olha aí a Cristiane dando o depoimento dela, né? Ótimo. A gente sabe que às vezes é o sonho da mulher, né? É o sonho ter o filho, às vezes a idade vai passando e as circunstâncias não estão muito adequadas para aquilo. Então, a gente está aqui justamente para isso, para dizer que pode sim ter, com alguns cuidados, né? Esses riscos que pode haver para a criança, esses não tem como evitar. Por exemplo, o risco de uma síndrome ou alguma coisa não tem como evitar. É muito mais alto ou não? Aumenta bastante a incidência. Uma gestação natural, né, que não seja uma fertilização in vitro, realmente não teria, né, como evitar. Porém, o uso de ácido fólico, né, o ideal seria que essa paciente começasse a tomar já 3 meses antes das tentativas de engravidar, se preparar, e todos os exames pré-concepção também ajudariam muito, né, a evitar doenças e até mesmo malformações que o ácido fólico ajuda. Ótimo, muito bom, doutora. Então, ontem foi o dia da gestante, né? Parabéns para as nossas gravidinhas lindas. Ontem foi dia de homenageá-las. Seja com quantos anos, né? Ou seja, quando a pessoa tem, a gente sabe que não é fácil, mas é sempre algo que muda muito e para o lado positivo, né, doutora? É lindo, é muito bom. Muito obrigada, Obrigada, eu que Tem agradeço, já Cris. uma participação ainda? Olha, então vamos lá, doutora. Fica aí, não vai embora não. Vamos ver o que diz nossos telespectadores. Vamos ver ali. Elisângela o quê? Gaum. Eu tive minha filha com 37 anos e sou muito feliz. Olha ali a Elisângela com a filhinha. Que lindas, né, gente? A Carla. Quem tem problema na tireoide, hipotireoidismo e quer engravidar depois dos 40, tem problema? Não, pode engravidar, mas ela não deve parar de tomar o seu remédio da tireoide, que não afeta em nada o bebê ou remédio, mas a ausência dele sim. Então só continuar com o remédio. Continuar tomando o remédio, provavelmente ali no pré-natal monitorizar laboratorialmente para ver se o remédio está fazendo um controle adequado, né? Mas pode sim. Queria mandar um beijo para Eli, aquela paciente que mandou ali, a Elisângela Gal, foi minha paciente. Um beijão para ela, uma querida. Estão perguntando aqui, quando a gravidez é na adolescência, tem riscos futuros? Ou seja, então, é o Claudineide Penha que está perguntando. Uma paciente na adolescência, principalmente naquelas que recém-menstruaram, o corpo ainda não está tão preparado quanto deveria, né? Então, também é um fator de risco. Assim como gestação acima dos 35 é um fator de risco, gestação abaixo dos 18 também. Olha só. Mas não quer dizer que ela vai ter um problema no futuro no seu corpo, né? Sim. Mas é um fator de alerta também para que seja feito um pré-natal com algum especialista. E nesse caso, não é em todos os casos, e não sei se é esse caso em questão, mas é mais comum não ter sido planejado, né?
Sim, Então com aí certeza. é que não tinha aquele Geralmente preparo é acidental, todo, uma o ácido gestação, fólico, ou adolescência, seja, aquela alimentação mais saudável para esperar o bebê. Então tudo isso exige mais cuidado, né? Isso mesmo. Mas pode, tudo depende, tudo tem seus prós e contras, né? Como a gente começou no programa. A hora que pega o bebezinho no colo, passa tudo. É uma delícia. Muito obrigada, doutora, Obrigada, por estar que com a gente. Seja sempre bem-vinda no Muito Ver Mais. obrigada.